Pessoal, já começa falando de algo que era esperado, né? O governo sofreu nova derrota no Congresso, o veto parcial do presidente da República ao projeto das saidinhas foi derrubado. O Planalto já conta com a judicialização para devolver aos detentos o direito de sair pelo menos ou ao máximo 5 vezes por ano para visitar a família. Agora tem uma questão curiosa nessa situação toda, né? E que talvez também já tenha aparecido aí nos discursos de vocês quando a gente comentou esse tema. O fato de boa parte dos parlamentares que hoje integram a base do governo, né, a base, entre aspas, ou dos partidos que tenham ali cargos no primeiro escalão, também terem votado para derrubar o veto do presidente da República. Isso já era esperado, Gustavo Segré, diante de uma base que atua mais ali na conveniência do dia a dia e pontualmente, ou seja, aqui a gente vai aqui depende de uma negociação maior. Já era previsível para você? Para mim era previsível, não somente a saidinha, né? Foi uma escandalosa derrubada de vetos e um monte de coisas em que o governo saiu muito prejudicado. Tem um velho ditado que diz que os dirigentes da esquerda, eles te acompanham até o cemitério, mas só te deixam na porta. Eles não entram com aqueles que, obviamente, estão já indo embora. E esse em particular, teve até um senador do PT, delegado, que mencionou: eu sou contra a saidinha, vou votar contra o governo, do próprio PT, sequer era da base aliada, do próprio PT. O que te mostra que era uma questão sensível para a população. Aqueles que votaram para derrubar o veto entenderam a sensibilidade popular, é um assunto que, questionado pela sociedade, tinha que ser derrubado. Agora, o que não consigo entender é o custo político desnecessário do presidente em vetar uma coisa que, concordo, foi uma sugestão do seu ministro de Justiça, tinha que acatar ou tirar o ministro, o que não ia ser possível, mas tem um custo político que, para mim, o presidente deveria ter evitado, sobretudo porque a gente vê nas pesquisas de opinião e a gestão do presidente hoje, negativa, está sendo superior à que a positiva, o que não acontecia desde muito tempo. A gente vai falar ainda da avaliação do governo, né? Inclusive da posição de aliados sobre a forma como o governo vem sendo encarado pelos eleitores e pela população brasileira. Esse assunto entra daqui a pouquinho, mas eu quero aproveitar que você tocou nesse ponto já, Gustavo Segré. Vou até pedir para o Demétrios Trindade subir para a gente a tarja que fala ali dos integrantes do PT que votaram contrários ao veto do presidente da República, ou seja, quiseram também derrubar o veto do presidente. A gente está falando da deputada federal Maria do Rosário, que é do PT ali do Rio Grande do Sul, e a gente lembra que a deputada Maria do Rosário, ela é pré-candidata à prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, já entra naquela conta assim, quem vai querer se indispor numa pré-eleição ao município, dizendo que defende o direito de detentos poderem sair para encontrar seus familiares em datas comemorativas. E a outra pessoa é o senador Fabiano Contarato, que é profissional, né, ex-profissional da Polícia Civil, foi delegado da Polícia Civil e provavelmente, né, atuando da maneira como atuou, seria incoerente talvez defender um direito como esse aos detentos. Então, foram os dois, um senador do PT e a outra deputada federal Maria do Rosário. Já era esperado para você algum posicionamento desse ou até mesmo esses dois chamam a atenção independentemente da situação ou das funções que eles já ocuparam, Nelsinho? Chama atenção porque a deputada Maria do Rosário, principalmente, é uma voz muito firme dentro do Congresso Nacional e com adesão integral àquele discurso progressista de ressocialização, de desencarceramento, de uma diminuição das políticas penais para esses crimes. Então, assim, naturalmente, essa posição dela nessa votação tem a ver com a sua intenção em disputar um cargo eletivo nesse mesmo ano de 2024. Ela está olhando para o eleitor, não está olhando, imagino, para os seus conceitos, para as suas convicções, porque o histórico, os precedentes, a carreira política dela indicaria um voto pela manutenção do veto e não pela derrubada, como foi o voto dela. Ô, Jackson Vasconcelos, você entende essa, sim, uma manifestação muito conveniente com o momento que a deputada, no caso, está vivendo? Que é a proximidade de uma eleição municipal? É a beleza da democracia. O eleitor, ele tem as maneiras dele de fazer as pressões que lhe é conveniente. Então, sem sombra de dúvida, Maria do Rosário votou com olhar no eleitor, sem nenhuma dúvida, e porque é candidata agora. E isso seria utilizado contra ela. Uma coisa é certa, toda vez que a pauta for pauta de costumes,
o Lula pode saber que vai contar com a maioria até pouco tempo. Porque, sinceramente, quando a pauta de costumes vem, a sociedade se divide e o eleitor é rigorosamente conservador. Então, não há dentro do PT quem queira encarar uma pauta contra uma sociedade que é conservadora. No discurso vale tudo, mas na hora do voto, na hora de disputar o voto do eleitor na rua, sem dúvida, Maria do Rosário votou dessa maneira, com o olho no eleitor, que é onde deve estar o olho, deveria estar o olho de todos os outros. O que você acha, Fábio Piperno? Eu acho que tem muitos aspectos envolvidos nisso. Eu vou concordar com a análise que os colegas fizeram. Essa é uma pauta em que o eleitor, claramente, ele já tomou um lado há muito tempo, né? Enfim, não precisa ser nenhum gênio, nenhum gênio da ciência política para entender isso. A Maria do Rosário, sem dúvida nenhuma, ela votou de olho nessa opção que o eleitor fez, deixando de lado, inclusive, convicções pessoais. É só puxar a maioria dos votos dela, a maioria dos pronunciamentos dela em questão, em relação às pautas de costumes, para entender como é que ela, né, deu aí agora uma pirueta para poder se alinhar com o outro lado. Eu entendo também, como já disse aqui antes, a posição do presidente da República, que ele defendeu uma posição muito mais pautada na própria orientação pessoal que ele sempre seguiu e também, claro, na influência também do ministro Ricardo Lewandowski. Ele adotou, sim, uma posição impopular e ele sabia disso. Ele, obviamente, está muito mais convicto de que isso é impopular do que nós. Ele é um animal político, ele sabe, enfim, se posicionar em relação aos mais variados temas. Então, ele sabia que ele ia perder. Agora, chama atenção, e isso o governo tem que pensar melhor. Chama atenção o fato de que o governo tem mais ou menos 25% no máximo de adesão aí daquilo que a gente poderia chamar do seu núcleo duro. O resto, o governo tem que negociar. Então o governo tem obtido êxitos em pautas econômicas. Mas porque ele vai lá, negocia, solta a verba e tal, né? Então ele acaba cooptando uma parte do centrão, uma parte significativa. Agora, nessas pautas de costume, ele tem perdido todas e vai continuar assim. Por quê? Porque o perfil do Congresso é um, o perfil do governo é outro. O que fala? O que foi, Nelson? Eu só queria trazer aqui o histórico da própria deputada Maria do Rosário, quando na votação do projeto de lei pelo fim da saída temporária, isso aconteceu em agosto de 2022, quando a Câmara apreciou pela primeira vez a proposta pelo fim da saída temporária. E naquela ocasião, ela votou contra o projeto, ou seja, naquele momento, agosto de 2022, a Maria do Rosário era a favor da saidinha, ela era contra o projeto de lei que agora se tornou válido, né? Agora ela votou para derrubar o veto do presidente. Ou seja, será que ela mudou de ideia ou é a questão da política de fato? E o mesmo aconteceu com a Tabata Amaral também. Na ocasião, votou a favor da saída temporária e agora votou para derrubar o veto. É muito importante isso que o Nelson observa, porque é o seguinte, o presidente da República, todo mundo sabia qual era a posição dele, foi até o fim e perdeu. Sim. Agora, será que o eleitor confia mais em quem defende uma posição até o fim, mesmo sabendo que vai perder, ou muda de barco de acordo com a ocasião, nesses mais volúveis aí. Eu não confiaria em alguém tão volúvel assim. Ou seja, porque não dá para acreditar que alguém que defendeu algo no passado agora não defenda mais, justamente nesse momento em que as eleições estão quase chegando e que a pessoa já é praticamente pré-candidata a uma prefeitura de uma capital como Porto Alegre. Eu quero voltar um pouquinho também, Demi, aí a gente pode subir aquela tarja que fala dos outros partidos, porque dos pouco mais de 300 deputados que votaram favoráveis à derrubada do veto, metade faz parte de partidos que integram a base do governo, né? Que tem esse primeiro escalão. Ou seja, Gustavo Segré, isso também indica que essa base não seria tão sólida e robusta assim. Significa que cada um está jogando o seu jogo agora e que o fato de ter uma quantidade tão grande
de pessoas que fazem parte do governo em qualquer das suas estruturas e votam contra o governo, coloca ao governo numa situação complexa, porque não tem como tirar a todas as pessoas do governo porque votaram contra nesse caso. Eu acho que vai ter mais votos contra o governo daqui em diante. Isso vai ser um problema para o governo num momento em que a situação dos indicadores macroeconômicos começa a ser um pouco mais complexa. A relação entre dívida e PIB está numa situação tensa. O déficit continua sendo um problema em curto prazo. O resultado que ontem o próprio Piperno mencionou, como de 11 bilhões de superávit, é o pior superávit para esse mês de abril. Inclusive, o anterior pior foi em 2021, no meio da pandemia. Então, estamos tendo indicadores que mostram que o governo está tendo indicadores igual que a pandemia, sem pandemia. E isso preocupa muita gente. E isso, lógico, os deputados e senadores começam a enxergar isso provavelmente com alguma preocupação e por isso estão jogando contra o governo. O problema é se essa quantidade aumenta. Aí o governo pode ter dificuldades muito importantes e a outra opção seria bater na porta do STF de novo, que não seria recomendável. Ô Fábio Piperno, você entende que essa base, entre aspas, estaria olhando cada uma para o seu interesse, principalmente nesse ano eleitoral? Veja, hoje saíram dados da economia importantes, né? O menor desemprego para o trimestre terminado em abril nos últimos 10 anos são 100,8 milhões de pessoas empregadas, aumentou o salário médio. A questão é que você pega, por exemplo, uma pauta como saidinha, desoneração. Então, isso em ano eleitoral, a questão das compras até $50. Imagina você defender essas pautas em um cenário pré-eleitoral. Então, todo mundo sabe que essas pautas elas são impopulares. O Congresso tem 84 parlamentares que são pré-candidatos. Como é que o deputado, o senador que é pré-candidato a qualquer coisa, o Nelson citou agora a Tabata, a Maria do Rosário e mais 80, vão chegar para o eleitor e falar, olha, eu defendi o veto à saidinha, eu defendi taxação das compras até $50 e eu defendo o fim da desoneração. Mas, um tiro no pé para quem é candidato. Mas o Lula é um dos políticos com maior experiência ativa nesse momento. Ele não se toca disso que perfeitamente você está colocando na pauta? Não, eu acho o seguinte, Segredo. Uma coisa é a convicção pessoal, a outra é, digamos, o pragmatismo eleitoral desses parlamentares. Eu acho que o presidente e os parlamentares, nesse momento, eles têm lógicas diferentes. Eu quero trazer uma outra camada. Fala, Segredo, pode concluir, pode falar. Não, outra opção, o Janones mesmo falou que já era, o tempo do Lula já era que tinha que apoiar a Simone Tebet em 2026, que ele não tinha que ir pela reeleição, ou seja... Jean Willis. Obrigado, Nelsinho. Então, começa a ter pessoas que eram muito influentes na proximidade do presidente que começam a dizer, esse barco não está legal não, é melhor ver se muda de barco, né? A gente vai trazer até daqui a pouco uma manifestação do líder do governo no Congresso também. Fala. O líder, é o que eu ia dizer, o próprio governo, o próprio líder do governo já reconheceu que a coisa está muito ruim. O Lula, é preciso que a gente tenha em mente que o Lula que está governando pela terceira vez não é o Lula do passado, é um Lula que está cheio de rancor, e é um Lula que sabe que já fez muito do que poderia fazer. A gente vai se aprofundar nesse tema daqui a pouco, trazendo a manifestação então do Zé Guimarães.